Olá, eu sou o Marcelo Campos. Nós vamos começar agora mais um programa Cidadania. E o tema de hoje é o meio ambiente. Então, se você se preocupa com a preservação dos nossos biomas, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas, eu convido você a assistir essa entrevista com Cristina Seixas Graça. Ela é promotora do Ministério Público da Bahia e presidente da Abrampa, Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Cristina, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Olá, Marcelo Campos, muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos a sua presença. Cristina, a Abrampa, essa associação de membros do Ministério Público de Meio Ambiente, junto com a Fundação Boticário, desenvolveu um manual voltado à atuação de membros do Ministério Público sobre a questão da conservação ambiental de unidades de conservação, um mecanismo importante para para a manutenção, criação dessas unidades de conservação. Primeiro, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre esse manual, sobre essa publicação, sobre a parceria da Abrampa junto com a Fundação Boticário para gerar essas informações. Bom, Marcelo, a Abrampa é uma associação fundada há 23 anos, né, buscando, claro, atuar na proteção ambiental, mas também no apoio à atuação dos seus associados, que são membros do Ministério Público Ambiental, de todos os ramos, seja do Ministério Público Estadual, Federal ou do Trabalho, que atuam efetivamente na defesa do meio ambiente. E junto com os parceiros, né, a gente consegue fazer vários produtos importantes para essa atuação. Um deles é esse manual de atuação do Ministério Público para tratar da compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E um desses parceiros é a Fundação Boticário, que juntos têm, evidentemente, essa função de proteção desses territórios que são territórios que têm atributos naturais relevantes, importantes, que precisam ser protegidos no país. Então, esse manual vem sendo construído já há algum tempo, inclusive com membros do próprio Ministério Público, com associados da Abrampa e com experts técnicos na matéria de unidade de conservação, para discutir um tema que é muito importante e relevante e também um tema muito complexo do ponto de vista da sua aplicação e da forma como ele deve ser, vamos dizer assim, calculado e trazido para a gestão das unidades. Então, nesse momento, é muito importante. Tá, você já trouxe aí alguns pontos importantes dessa entrevista. Primeiro, a questão da compensação ambiental. A compensação ambiental é colocada como um mecanismo muito importante para a criação e manutenção dessas unidades de conservação. Como é que funciona esse mecanismo de compensação ambiental? Quem paga? Como ele arrecada? Para onde vão os recursos? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, para quem não é da área ambiental, eu preciso explicar um pouquinho o que é uma unidade de conservação, né? Na verdade, existe uma lei, essa lei é a Lei 985 de 2000, portanto, tem 20 anos, que estabeleceu a criação de unidades de conservação, que são territórios protegidos, e esses territórios têm atributos Cristina, importantes. Cristina, desculpe interrompê-la. Você está falando das unidades de conservação, mas eu acho que falhou um pouquinho. Pode voltar o que são essas unidades de conservação? Sim. Essas unidades de conservação são territórios, áreas que têm atributos importantes que precisam ser protegidos. Esses atributos são verificados através de estudos científicos, porque a ciência ela subsidia muito o direito ambiental, e esses atributos, então, precisam ter uma proteção especial, diferenciada de qualquer outro território. Então, nós vamos ter dois tipos de unidade de conservação. As de proteção integral, onde os atributos não podem ter nenhuma interferência humana, ou se tiver uma interferência muito bem regulamentada, e outros de uso sustentável, que podem ser utilizados, seus bens e tudo mais. Então, nesse caso, essa lei, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela estabeleceu no seu artigo 36 a obrigatoriedade de que se calcule que impactos ambientais são
podem gerar e quanto é o valor desses impactos em atividades que têm o potencial de causar dano ao meio ambiente. Então, quando uma atividade dessa vai se licenciar, vai pedir ao órgão ambiental para que ela possa realmente acontecer como atividade e ter a licença, o órgão tem que calcular esse impacto. Isso já foi motivo de ação direta de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Então, hoje a gente tem uma forma específica de cálculo que cada órgão ambiental faz com base nesses valores de impacto e esses recursos são retirados dessa condição da compensação. Veja bem, a gente está compensando os impactos, a gente não está nem mitigando, nem restaurando nada, a gente está tirando uma compensação por impactos causados a bens e a direitos difusos da sociedade para usar em unidade de conservação. Usar de que forma? A lei também prevê isso. Usar prioritariamente na sua regularização fundiária, que muitas unidades dessa, Marcelo, precisam estar sob o domínio do poder público. Então, o domínio fundiário tem que ser do poder público, elas têm que ser propriedade pública. E aí, regularizado a unidade, ela tem uma gestão específica. E também, essa lei, só para complementar, ela também estabelece como uso prioritário a gestão da unidade. Então, regularização fundiária e gestão da unidade. Tá, essa parte da regularização fundiária, você está falando que as unidades de conservação, elas podem estar em áreas privadas também. Quer dizer, o proprietário de uma grande área, às vezes um grande latifundiário, então uma empresa que tem uma terra em local que seja de importância ecológica, esse espaço também pode se tornar uma unidade de conservação e ser beneficiado por esse mecanismo de compensação ambiental? Sim, depende muito do tipo, né? Nós vamos trabalhar com os tipos de unidade, porque a lei ela já disse como é o tipo e quais são as restrições para cada tipo de unidade. Então, por exemplo, é possível ter unidade de conservação em área privada? Sim. Por exemplo, as RPPNs, elas são exclusivamente em áreas privadas. O próprio particular... RPPNs são o que exatamente, para os nossos ouvintes? São as reservas particulares do patrimônio natural. Exatamente, mas isso é uma questão do próprio proprietário, né? Aquele proprietário que tem uma consciência ambiental, ele tem um território que tem um atributo importante, que precisa ser protegido, uma mata preservada, a biodiversidade, tem todo um requisito, ele pode constituir individualmente um RPPN. A gente chama, as unidades têm muitas siglas, então uma reserva particular do patrimônio natural. Mas essa é a que realmente sempre será privada. Mas existem outros tipos que podem estar em terras privadas, mas precisam ter compatibilização com o uso, sempre em volta da preservação do ambiente, da conservação do ambiente. Mas, em geral, as unidades são de regime de domínio público. Por quê? Porque tem muita restrição do direito de propriedade. É por isso que a lei estabelece que o direcionamento desse financiamento tem que ir para a regularização fundiária para poder o poder público ter as restrições naturais. Então, esse proprietário, se ele tiver um ambiente que seja extremamente necessário de preservação e ele não possa compatibilizar a atividade dele, econômica, de exploração do território, com essa preservação, haverá necessidade de uma desapropriação do território e aí tem que haver a regularização fundiária com o pagamento da indenização dessa desapropriação. É esse fundo ou esse recurso da compensação que vai ser usado para essa indenização por desapropriação necessária para preservar o patrimônio natural. Entende? Na lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, inicialmente essa compensação ambiental ela deveria ser feita pelo próprio empreendedor, né? Agora existem os mecanismos, existe até um fundo de compensação ambiental. E esse também é uma questão que é importante, que foi alertada aí pela Abrampa, porque o fundo está recebendo os recursos, mas esses recursos, por várias questões burocráticas ou por outras questões de gestão, eles estão recebendo os recursos não estão chegando nas unidades de conservação. O que é que está acontecendo com esses recursos que eles não estão chegando onde deveria? Bom, em verdade,
há uma série de metodologias, por isso que é preciso a Uhum. gente orientar qual seria a forma mais adequada. A lei estabelece, e recentemente teve uma lei que estabeleceu a possibilidade desses fundos serem criados com gestão de bancos, né? E aí a Caixa Econômica ficou direcionada para isso, ou de entidades privadas. Então, até a CGU também já deliberou sobre isso, então, são recursos enormes, muito grandes, por exemplo, R$ 1 bilhão, 1 bilhão e 700 mil, que precisam ser bem direcionados, bem geridos. E isso está acontecendo de forma até diversa em cada estado. Você tem os fundos estaduais, tem as gestões estaduais, tem a fundo nacional e tem os municipais, porque você pode criar unidade de conservação em todos os entes da federação. Pode ser unidades de Certo. conservação criadas e precisa se administrar nesse sentido. Então, os recursos, muitas vezes, alguns órgãos ambientais estabelecem que o próprio empreendedor, aquele que está se licenciando, que tem que pagar a compensação, ele mesmo faça a aplicação desse recurso dentro de uma certa unidade de conservação que é determinada pelo próprio órgão ambiental. Isso também acontece. Mas, em geral, há direcionamento desse recurso para o fundo que precisa ser gerido. Então, o que está acontecendo no Brasil é isso, a necessidade de fazer uma boa gestão desses recursos para que as unidades tenham Gestão dos efetivamente recursos que estão chegando, então. chegando, exatamente. E é isso que o Ministério Público tem o dever de fazer, de fiscalizar como esses fundos estão sendo empregados nas unidades de conservação, como eles estão sendo direcionados para as unidades de conservação, porque tem prioridades de atuação e de utilização desses recursos. Tá. Agora você chegou num ponto importante, que é a questão do papel do Ministério Público, e aí mais especialmente da parte do Ministério Público que cuida dessas questões ligadas ao meio ambiente. Sim. O Ministério Público ele não vai fiscalizar as unidades de conservação, ele não vai fazer o licenciamento, ele vai fiscalizar todo o sistema. Então, tanto fiscaliza os órgãos ambientais quando estão fazendo o licenciamento, Isso. e definindo a compensação ambiental, quanto também fiscalização dos próprios empreendimentos para saber se as informações estão chegando corretamente e até a própria boa vontade e a participação dos empreendimentos nessas compensações ambientais. Como é que funciona essa diferença de papel, esse trabalho junto ao ICMBio e ao IBAMA? Na verdade, o Ministério Público tem essa função de verificar e fiscalizar a aplicação da lei. É basicamente isso que nós vamos fazer, verificar a aplicação da lei. Se a lei diz que tem que ter um fundo, e esse fundo pode ser privado, esse fundo pode ser administrado por uma entidade privada, a gente vai analisar se isso está sendo realmente feito. A gente vai analisar o licenciamento ambiental. O Ministério Público tem muito trabalho em licenciamento ambiental. Então, verifica se o licenciamento ambiental foi adequado, se os estudos que foram trazidos para o licenciamento ambiental trazem efetivamente os impactos que vão ser trazidos para aquela região e esse valor também de aferição que o órgão ambiental determina para esses impactos. Então, isso é o trabalho do Ministério Público. É garantir a aplicação da legislação em sua eficiência. Então, a gente trabalha nessa visão da resolutividade, sempre em parceria, buscando diálogo, querendo que as coisas aconteçam de forma adequadas, mas nem sempre é possível o diálogo. O diálogo pode ser interrompido sob uma questão clara de não cumprimento da lei e o Ministério Público precisa, então, partir para uma outra atribuição que ele tem, que é ajuizar as ações voltadas para a execução da política ambiental brasileira. Então, a gente também tem atuado tanto no consenso, vamos dizer assim, nessa fiscalização prévia, buscando precaução, prevenção, mas também a gente atua quando a situação já não está mais sendo possível de diálogo ou de um consenso. E aí vamos para o judiciário. É a hora de resolver pela via judicial, né? Mas vamos voltar aqui nessa questão de como se calcula essa compensação ambiental, porque esse é um ponto polêmico da legislação ambiental aí, que aí vai ser polêmica tanto do lado, né, dos órgãos ambientais quanto do lado dos empreendedores. Inicialmente se definia um valor percentual mínimo
que foi objeto aí dessa ação direta de inconstitucionalidade que você mencionou. E daí foram criados novos mecanismos, né? Como é que se calcula o impacto ambiental de um empreendimento? Como é possível calcular qual a compensação ambiental que o empreendimento deve fazer depois de, né, implementado e, claro, surtir os seus efeitos, né, os seus impactos nos biomas, aí, nos ecossistemas? Esse é um grande desafio, né, que todos os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, quando fiscaliza isso, e os empreendedores têm, porque a gente vai ter que ter um documento muito importante chamado Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente, que é o chamado EIA-RIMA, né? E na discussão dessa ação direta de inconstitucionalidade se estabeleceu a possibilidade de até 0,5% desses impactos. Então, na verdade, a gente trabalha com valoração de danos, né? E de impactos. Tudo isso no meio ambiente tem valor. A gente tem uma monetização também de recursos nesse sentido. Então, já existem possibilidades e metodologias de valoração de dano no mundo inteiro. Não é o Brasil que faz isso, não. O mundo inteiro faz isso. Então, a gente tem encontrado, esse é um ponto que nós tocamos bastante no manual, é a impossibilidade, às vezes, de uma discricionariedade do poder público ao estabelecer essa valoração de dano. Ela tem que seguir uma metodologia, que seja uma metodologia internacionalmente, nacionalmente, vamos dizer assim, acreditada, né? Conformada, para que a gente possa entender quanto que chegou aquele dano, quanto que foi o valor estabelecido na compensação. Então, é um desafio enorme para nós todos ainda a questão da definição do valor da compensação, apesar de já ter uma decisão judicial bem forte nesse sentido. A decisão do STF, ela diz o que não pode ser, mas ainda deixa um pouco em aberto quais seriam essas alternativas. De fato, é um pouco difícil você monetizar uma questão como questões como o meio ambiente aí que dizem respeito à vida, né, a vida humana e a vida de outros seres vivos. Agora, quais são os principais entraves aí para a atuação dos órgãos de fiscalização? Qual é o principal desafio dos promotores do Ministério Público nesse papel de fiscalização da compensação ambiental e desses outros mecanismos de proteção do meio ambiente? Não, primeiro é que todo promotor ambiental ele tem que ser vinculado a uma análise muito importante, tanto econômica, que você vai ver que tem a ver com economia, toda essa discussão da valoração do dano ambiental, dos impactos causados. Então, o promotor tem que estar muito especializado e é uma atribuição realmente complexa, porque o direito ambiental, essa relação da proteção ambiental, ela não fica só distrita ao direito, né? À questão jurídica. Ela está muito vinculada a essa multidisciplinariedade que o direito ambiental tem. Então, a gente precisa conhecer, primeiro, o tipo da unidade de conservação que vai ser empregado, ou o tipo do empreendimento que vai ser avaliado do seu ponto de vista do licenciamento para chegar àqueles impactos. Tem que estudar o EIA-RIMA bastante. O EIA-RIMA é um documento complexo, né? Muito permeado de outras ciências. Então, as pessoas pensam que o direito ambiental é fácil, e não é. E fora isso, a gente tem os mecanismos de políticas públicas também. É preciso que a gente também investigue a política pública, o interesse público do gestor naquelas questões de unidade de conservação, do emprego do recurso. Então, o fundo fica lá cheio do dinheiro e ninguém aplica. E quando a unidade está sendo deteriorada, entende? Então, há uma verdadeira condição macro do promotor ter que avaliar tudo isso. Ele tem que avaliar as questões do licenciamento, ele tem que avaliar a política pública que o órgão está prevendo para a unidade, ele tem que avaliar como o fundo está sendo abastecido e gerido. Então, é uma complexidade muito grande para um fiscal como o Ministério Público. Por isso que a gente... E, além, o manual também coloca outra questão
Então, você tem toda essa complexidade já para a atuação dos membros do Ministério Público. Certamente essa complexidade também vai atingir aí os agentes do IBAMA, do próprio ICMBio, que é o órgão encarregado de cuidar aí das unidades de conservação. Mas do lado do empreendedor, também a gente tem algumas formas que os empreendedores encontram de tentar simplificar o lado deles, ou às vezes de tentar diminuir a necessidade de trabalhar com essas compensações, né? Uma questão que é apontada, inclusive, na publicação da Abrampa, é a questão de fragmentação de grandes empreendimentos, né? Ou separação de mecanismos diferentes, de partes diferentes de um empreendimento, como se fossem em separado, para que tivesse um cálculo de impacto ambiental menor. Como que o agente do Ministério Público, como que o promotor público que está ali fiscalizando o meio ambiente pode lidar com essa situação? Que recomendações a Abrampa dá a essas pessoas para que o seu trabalho seja feito com efetividade? Justamente. A gente observou, e esse manual é inédito, porque ninguém discutiu essa compensação a nível acadêmico e a nível de uma condição de estruturar o membro do Ministério Público, ou o agente fiscalizador, ou até a sociedade mesmo, de condições de entender o instrumento econômico, é um instrumento econômico, a compensação ambiental, vinculado a impactos ambientais, para a proteção de biodiversidade, enfim, como a gente já falou aqui. Mas o que nos preocupa nesse momento é exatamente as formas como se pode, vamos dizer assim, mudar a destinação desse recurso, reduzir a destinação desse recurso. Como você fala, existem muitas condições de fazer isso. Uma delas é fragmentando o empreendimento, porque aí o órgão ambiental analisa, por exemplo, você tem um grande empreendimento e você divide ele em 3 etapas, três partes. E aí o impacto, o órgão ambiental ele tem que estar muito atento para essa questão. E aí a gente tem que estar trabalhando... Só como exemplo dessa... Desculpa, Cristina, interromper, mas como exemplo dessa fragmentação que você falou agora, por exemplo, um condomínio, um loteamento que é feito em etapas, primeiro loteia uma parte, depois... É mais ou menos isso? Por aí também. Mas você sabe que o empreendimento vai ter um impacto sinérgico, conjunto, e esse impacto é muito maior do que a gente possa imaginar quando ele é divididinho, né? Então, na verdade, a gente tem tido problemas assim, de falta de uma análise desses impactos, do ponto de vista até da sinergia com outros empreendimentos que estão próximos, ou empreendimentos idênticos que estão próximos, e que termina reduzindo o valor da compensação, né? Porque quando você tem um empreendimento que tem um significativo, até para gerar o licenciamento de empreendimentos com significativo potencial lesivo, né? Nós temos os estudos de que hoje no Brasil se reduziu muito a análise de licenciamentos ambientais com esse significativo potencial lesivo que vai gerar aquilo que está previsto no artigo 36. Então, é preciso que os órgãos ambientais tenham esse papel também de avaliar quando o empreendedor está fragmentando para reduzir até estudos que precisariam ser feitos, né? E esses estudos vão gerar os impactos, a avaliação de impactos. Tá. Cristina, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria que você falasse como é que as pessoas podem acessar esse manual. Ele está disponível, é uma publicação de leitura livre, como tantos membros aí do Ministério Público, mas também os próprios empreendedores que têm interesse também em conhecer o assunto, e principalmente a sociedade civil, que tem o papel de também, né, papel nosso também, fiscalizar, saber o que está acontecendo nas nossas cidades, buscar o Ministério Público e os órgãos de atuação ambiental aí também, para que a gente tenha garantido um direito que é de todos, que é o meio ambiente, né? Como é que as pessoas podem acessar essa publicação? Não, a leitura é bem fácil, está ótima. A gente tem realmente um documento de grande relevância jurídica e técnica, mas a leitura é para facilitar a compreensão mesmo. Então, a gente tem disponibilizado esse manual no nosso site, no site da Abrampa, também nas redes sociais da Fundação Boticário,
E eu acredito que a importância desse manual, não só para o Ministério Público, não só para quem atua diretamente na gestão das unidades de conservação ou na gestão ambiental, como é o caso dos órgãos, mas a sociedade precisa compreender, a sociedade de modo geral, qualquer cidadão brasileiro, ele precisa compreender a importância da proteção do meio ambiente para a própria vida dele, né? Para a própria qualidade de vida dele e dos seus descendentes, que a gente não está trabalhando só para essa presente geração, mas para as próximas também, que têm o mesmo direito de oferir a qualidade ambiental que nós estamos podendo oferir agora. No entanto, a gente já está num momento muito crítico da questão da qualidade de vida da humanidade nesse planeta, que é a questão já do limite climático, né, dos efeitos das mudanças climáticas que nós estamos verificando. O Brasil já está convivendo com esses efeitos negativos. Então, quanto mais a gente proteger o meio ambiente, quanto mais a gente garantir a proteção desses territórios que são sensíveis, que são importantes, que às vezes em outro lugar do planeta não existe, mas a gente tem, é que o Brasil precisa entender que o meio ambiente é um ativo. O meio ambiente é algo que vai melhorar a nossa qualidade de vida. Então, proteger esses espaços, proteger o nosso meio ambiente e exigir da sociedade, do povo brasileiro, exigir do poder público, exigir das instituições que façam seu papel de proteção, é algo que a gente precisa estar divulgando. E o manual ajuda a ter essa consciência, né, da importância da preservação ambiental por todos nós brasileiros, não só pelo Ministério Público e não só pelo poder público, mas também pela sociedade. Né? A gente tem isso aí. Um momento necessário de pensar assim. Sem dúvida alguma, a participação da sociedade é muito importante. Eu convido as pessoas a visitarem aí o site da Abrampa. A Fundação Boticário também está disponibilizando esse manual sobre conservação ambiental. E nós estamos chegando agora ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez, Cristina, você pela presença e pelas informações. Nós que agradecemos, estamos disponíveis no nosso site, estamos lá para toda a sociedade poder desfrutar dessa análise do que é a compensação ambiental. Muito obrigada também a vocês por essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Eu lembro a vocês que nós estamos gravando as entrevistas do Cidadania ainda em caráter especial, aí, em virtude da pandemia. Eventualmente temos alguns problemas com relação ao link da internet, às vezes o som pode falhar um pouco, eu peço desculpa a vocês que estão nos assistindo. Mas a entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe as entrevistas do Cidadania. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.